Olá! Grandes profissionais sempre ficam para a história por onde passam. Neste episódio, colegas radialistas relembram fatos que envolvem ícones do rádio maranhense, como Mauro Bezerra, linha de frente na política e bastidores da notícia, Mauro Campos, o imã da notícia, e Jafé Nunes, o rei da audiência. Também falam de Jairo Rodrigues, conhecido por seu bom humor e uma narração impecável, e Jurandir Souza, que batalhou pelo reconhecimento do rádio e seus direitos. A marca deixada por cada um, além de ficar na memória, serve de inspiração para os amantes do rádio. Mauro Bezerra é inteligente, veio da imprensa do Piauí praticamente para esportiva, contratado por Dejar Martins, que queria dar uma dinâmica nova à equipe de esporte da Timira e colocou o Mauro Bezerra para organizá-la. Ele veio de lá como narrador de futebol, trouxe depois, mais tarde, o Fontinelli. O Fontinelli começava a sua carreira como repórter lá em Teresina, ele trouxe... Aí ele foi responsável pela contratação de Carlos Lemos, que veio para cá, e depois ele trouxe outros profissionais para cá e convidou e veio para a Timira na época. Depois ele transferiu-se para a Difusora, onde continuou o seu trabalho, já agora na área do jornalismo, onde ele passou a ser até chefe do setor jornalismo da Difusora. Aí entrou na política e aí disso ele abandonou praticamente a área esportiva e passou a ser mais um radialista e jornalista da área de notícia política. E tinha boas informações, era muito bem informado, ligado naturalmente às esquerdas, onde ele flutuava com muita facilidade e isso lhe dava a condição de ser um bom informante naquele setor. Esse foi o grande amigo que eu tive em rádio, um homem que me ajudou muito. Ele me levou como locutor noticiarista para a Rádio Timira. Depois, na Difusora, ele foi me buscar uma vez para a Difusora pagar uma dívida que eu tinha com a Justiça. Eu devia pensão alimentícia. Tinha sido condenado, ele foi na gráfica, me pegou e disse, vamos para a Difusora. Disse, rapaz, fazer o quê? Vamos trabalhar lá, tu vai trabalhar lá. Aí eu fui com ele para a Difusora, fui trabalhar lá de novo. De novo ele me chamou para a Assembleia, para ser Relações Públicas do partido dele na Assembleia. Mauro Bezerra, para mim, foi um grande mestre, né? Não somente como jornalista, mas como radialista. E se você me permite citar um fato que marcou para mim de forma indelével, está gravado isso em vídeo. Nós estamos recebendo o título de cidadão maranhense na plenária, exatamente lá da Assembleia Legislativa. E o deputado, então deputado Mauro Bezerra, subiu à tribuna e falou algo no meu ouvido como assim: Frank, me permita, você como meu velho companheiro, me permita que eu consiga levar você até a tribuna onde você vai fazer seu pronunciamento. Aquilo para mim foi assim, de uma emoção tão grande que eu quase não conseguia discursar. Ele, de braço dado, veio me trazer até a tribuna onde eu fiz o meu pronunciamento. Esse é Mauro Bezerra, grande homem. Outra pessoa maravilhosa. Mauro foi até um dos padrinhos do meu casamento. Me emprestou o carro dele para buscar minha noiva. Mauro era muito ligado com o Magno, com o Raimundo Bacelar. Ele não aparecia, ele não falava em rádio. Ele era o chefe do jornalismo. O Mauro Bezerra, também piauiense, veio para substituir o José Ribamar Pinto no departamento de jornalismo. Era o chefe de reportagem, era um homem aguçava a notícia, ele buscava a notícia, ele tinha... Mas ele nunca foi homem de microfone. Ele era homem do bastidor da notícia.
Ele foi o diretor de jornalismo da Rádio Difusora e depois acho que da televisão também. Veio junto comigo aqui a convite do Djá. Trabalhei com ele, inclusive com uma adolescente, né? Nós juntos lá na Arte Chacó. E depois, como jornalista, também foi brilhante, trabalhou muito bem. Sempre era mais um homem de retaguarda, né? No rádio. E depois seguiu carreira política. Não sei também de onde ele tirou esse dom para a política. O fato é que se deu bem. Né? Chegou a deputado prestou grande serviço também aqui à cidade e à comunidade de São Luís e do Maranhão. Muito bom profissional, muito bom companheiro, um extraordinário companheiro. Mauro Bezerra foi um profissional, foi meu amigo. Foi um profissional que nós chegamos a brigar quando ele era da Difusora, depois ele foi para Timbira, na época do Djá, me levou para lá. Acabaram-se todas as desavenças e nós terminamos amigos. Mauro Bezerra, esse espetacular. Chefiou a equipe de jornalismo da Rádio Difusora, depois entrou na política, fez o que pôde. Era um cara muito sincero, amigo, que os colegas tinham problema, ele ia lá para arrumar a coisa. Se tinha alguma discussão, ele dava uma de conciliador, para com isso, tal coisa. O cara é espetacular. Eu devo muito do que sou, do profissional que sou, a Mauro Bezerra. Mauro Bezerra acreditou. O Mauro Bezerra, uma vez, quando ele me chamou para o jornalismo da Difusora, que eu trabalhava no futebol, ele disse para mim assim: eu estou preocupado com essa tua correria aí, Lima. Carlos Alberto, ele me chamava de Carlos Alberto. Olha, quem corre muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Tu corre muito. Eu disse, mas é muita coisa e tal. Disse, vem trabalhar no jornalismo. Eu disse, não sei nada. Eu disse, não. Tu aprende. Mauro Bezerra foi com meu companheiro de rádio Difusora. Ele como chefe do departamento de notícias da Difusora. Mauro Bezerra, gente muito boa, um companheiro lutador, né? Cheio de ideias, né? Morreu deixando lembrança para nós de que o caminho correto é aquele que ele andou. Ao longo da minha vida toda, e que pena que perdemos o Mauro, eu tive essa alegria de conviver com ele. Sempre foi uma relação extremamente produtiva. Figura humana extraordinária, sensacional, Mauro Bezerra. Um cara que era fora de série. Mauro Bezerra, tá aí, um piauiense espetacular, tá? Ele não levantava a voz para ninguém e era aquele cara amigo, muito amigo mesmo. Mauro Bezerra, grande profissional. Mauro Campos trabalhou na Rádio Difusora, trabalhou no Jornal Imparcial, trabalhou em várias emissoras, trabalhou na Rádio Ibamar. Eu trabalhei com ele, era muito irrequieto, mas repórter era um dos melhores da cidade, Mauro Campos. Ele era um grande repórter, não tenho nem dúvida. Ele era aquele cara que corria atrás da notícia. Encontrava sempre com o Mauro Campos ali em frente à Caixa Econômica, na Praça João Lisboa. Ali era a gente reunia Mauro Campos, Jafé, Garoto do Bigode, Murilo Costa Ferreira. A turma de rádio se reunia ali naquele pessoal que engraxava sapato. E o Mauro Campos estava todo dia lá. Grande repórter, grande figura. Fomos rádio repórter esportivo na mesma época. Trabalhamos lado a lado no estádio Nhozinho Santos, na beira da pista, ao tempo em que o futebol do Maranhão ainda tinha uma história para contar. Quando eu comecei no rádio, o Mauro era repórter da Rádio Difusora, ele fazia dupla com o Zé Branco. Era muito bom repórter, era uma espécie de ídolo meu. No meu começo com o Mauro Campos, eu convivi com ele, com o Carlos Henrique, extraordinários, maravilhosos, foram para mim realmente precursores, abriram caminho para mim. Mauro Campos, competentíssimo como repórter, também como um bom redator esportivo, cheio de opiniões também, gênio muito forte.
daqueles gênios realmente fortíssimos que a gente tem que realmente controlar. Mas era um estivador de redação. Chegava cedo na redação, fazia tudo, fazia parte de jornal, ia para as emissoras de rádio, fazia o noticiário da rádio, falava, ia para o futebol, era repórter, bom repórter, sabia perguntar, como poucos sabem, entendeu? E fazia críticas ácidas quando tinha que fazer. Era meio apaixonado pelo moto. Isso fazia com que ele fosse muito ácido com as outras equipes, com o Maranhão e com o Sampaio. E muitas vezes as suas opiniões, quando ele se referia a essas equipes, elas não eram bem vistas, porque eles logo identificavam nele a figura de um motense inveterado. Foi, junto com o Murilo Costa Ferreira, o melhor rádio escuta, porque nessa época era ouvido no rádio e as anotações. Ele pegava aquilo que tu olhava não tinha nada. Ele ia pro microfone, tudo que ele tinha rascunhado ali, ele dizia. Mauro Campos. Mauro Campos era um homem de voz feia. Não só a voz, ele era uma figura feia. Não tinha dicção para locutor, mas ninguém fazia melhor do que ele fazia. Ele era o rádio escuta. Tinha rádio, ele ficava numa prateleira que tinha 4 rádios, enquanto o Gilberto estava transmitindo o jogo, ele estava captando o jogo de Bayern de Munique com Barcelona, aonde quer do planeta que estivesse jogando. E ele no plantão, atenção, Gilberto, fala, Mauro Campos, o Bayern acabou de empatar com o Barcelona. Não sei como ele fazia. Diziam que era sessão de espírito que ele captava essa, porque não tinha equipamento, não tinha meios para isso. Então o Mauro Campos era um homem que fazia isso com uma competência extraordinária e com um prazer enorme. E no final da jornada, o Gilberto fechava no estádio Neuzinho Santos e ele ficava ainda durante 1 hora dando placar nacional de Luverdense, lá não sei quem, em Mato Grosso, com o Ibis de Pernambuco. Esse foi o maior rádio escuta que eu conheci. Era impressionante ele ouvindo as emissoras de fora, né, para pegar as informações. E às vezes a recepção não estava legal, ele encostava o ouvido no rádio e aí é só. Aí eu ficava olhando ali e disse, tá enrolando aqui. Aí terminava, ele botava papel na máquina lá e... Impressionante. Mauro Campos foi o cara que mais impressionou com a capacidade que ele tinha, porque na época ele era plantão. Ele ouvia o rádio e aquela notícia que ele ouvia e que ele copiava aqui, imediatamente ele transformava na mesma notícia, ele batia aquela mesma notícia, ele copiava, e não era taquigrafia não, ele copiava e rebatia, e era praticamente a mesma redação, a mesma notícia, e era numa máquina de escrever, e foi um dos caras que teve mais agilidade de bater máquina, de escrever, sem nunca ter passado na escola de datilografia. Tanto tinha percepção de ouvido, como também era muito rápido, sempre foi muito ligeirinho, e ouvia, era o plantão, ele informava tudo, pegava pelo rádio, o cara ouvindo jogo por jogo. A maior rapidez que eu conheci no teclado de uma máquina de escrever. Eu nunca tinha visto alguém escrever na máquina tão rápido como o Mauro Campos. Ele cruzava as pernas e botava os dedos na máquina e uma lauda ele fazia assim rápido. Tinha uma redação boa, Mauro Campos. Ele foi repórter de campo também, mas o forte dele era escrever. Foi uma das figuras que acabaram me influenciando, né, no rádio esportivo e também na redação. Eu era fã, ficava olhando o Mauro Campos escrever e além de capaz, um dia eu ainda vou escrever do jeito que esse mago velho faz. Aquele mago velho. Com o ouvido, que eu não conheço um ouvido melhor, não conheci um ouvido melhor do que aquele. O Mauro Campos pegava uma notícia que o locutor mandava a brasa no ritmo rápido, uma notícia longa, ele pegava tudo sem faltar uma palavra.
Jafé marcou época, né? Jafé marcou época com um estilo muito pessoal, né? Época também de muita audiência do rádio. Jafé tinha muita audiência no rádio, no futebol. Meio irreverente às vezes, né? Soltavam umas loucuras no rádio. Jafé tinha muita audiência. Jafé Mendes Nunes, um nome consagrado. Trabalhei com ele no começo da carreira também. Ele fazia parte da equipe da Rádio Timbira, na qual eu comecei. Então ele tinha um programa que era uma audiência espetacular. Eu me lembro de Jafé, ele narrando um jogo no Nilzinho Santos, Sampaio e Moto, e aquela confusão, o Sampaio atacando e o Jafé com aquela voz dele miúda, né? E ele lá, cu de boi na área do Sampaio correr. Era a confusão que se chamava de cu de boi, né? Naquele tempo a gente não podia dizer isso, hoje se diz na rádio, na televisão e tal. E o Jafé, me lembro disso dele. Mas o Jafé tinha um outro lado importante. Ele entrava no programa dele e disse, uma bomba, daqui a pouco uma bomba. Aí ele começava e tal, aí quando chegava o cara ficava lá ouvindo o Jafé pensando que era uma bomba mesmo, aí ele vinha com as lorotas, era as lorotas de Jafé. A maior audiência que eu já vi aqui, a maior audiência do rádio do Maranhão, chama-se Jafé Mendes Nunes. Eu conseguia ouvir o Jafé sem ter rádio, sem andar com rádio. Você ouvia o Jafé andando ali pelo João Paulo, qualquer lugar que você passasse, no horário dele, sem ter rádio. As rádios dentro de casa, o cara ligava lá e você ficava ouvindo, passando na rua e ouvindo, todo mundo ouvindo o Jafé Mendes Nunes. Na sua época tinha uma senhora de uma audiência aqui. Corria atrás da notícia, tinha um programa, não é? Tinha ouvintes, tinha um estilo sensacionalista. Levei Jafé Mendes Nunes para a Rádio Educadora em 71 ou 72, não me lembro bem. E eu me lembro que até a vinheta, quando Jafé Mendes Nunes foi para a Rádio Educadora, era mais ou menos assim, gravada por esse vozeirão maravilhoso que foi Jorge Gonçalves. Jafé Mendes Nunes, o decano dos locutores esportivos do Maranhão, é exclusivo da Rádio Educadora. Jafé Mendes Nunes foi, ao mesmo tempo, comentarista esportivo, narrador esportivo, apresentador de programa 12h30, 12h30, todo dia na Rádio Ribamar, de grande audiência. Nessa época, todas as informações do esporte, quem queria saber, ouvia Jafé Mendes Nunes. Jafé tinha uma particularidade. Se você entregasse realmente um papel com a redação das notícias, ele se perdia todo. O que o Jafé fazia? Ele recebia essas notícias que eu redigia no papel, na máquina, e ele passava para o papel dele, com a sua própria letra, porque ele só sabia apresentar se ele escrevesse com a própria letra. Não adiantava você, né? Não adiantava você escrever bonitinho ali no papel, com máquina, ele não aceitava. Ele não sabia, ele gaguejava, ele errava tudo, mas com a letra dele ele fazia tudo sensacional. Era um estardalhaço nessa cidade o programa do Jafé. O Jafé passava a manhã toda, até o horário de meio-dia, o horário do programa dele, meio-dia e meio, ele escrevia, ele não batia na máquina, não. Era tudo manuscrito. Era não sei quantas laudas de notícia que ele escrevia ali. Tudo manuscrito ali, né? E foi um ícone da comunicação no seu tempo, ali nos anos 60, começo dos anos 70. Jafé foi um extraordinário homem do rádio no setor esportivo. E também foi um dos melhores técnicos de futebol de salão que eu tive a oportunidade de ver. E foi quem incentivou o futebol de salão aqui, que chegou a uma fase de ouro. Ele foi responsável por isso, usando também o rádio, um elemento muito forte. Jafé Mendes Nunes foi um radialista diferente. Diferente porque ele fazia o rádio de uma maneira muito gozada. Ele usava o rádio como se ele não estivesse falando no microfone. Como se ele estivesse falando em comum com as pessoas e às vezes exagerava. Soltava algumas palavras que não são cabíveis na radiofonia. E fazia algumas correções impressionantes. Certa vez, ele estava lendo uma carta de alguém que estava criticando o conhecido cabeleireiro Bezerras. E ele leu a notícia lá, e quando ele acabou de ler a notícia, que era uma carta muito jocosa, ele começou a rir da carta que o cara tinha feito lá,
como se ele estivesse concordando com os termos da carta que foi enviada para o seu programa. É um programa de esporte, o cara mandou a carta. Quando acabou o programa, o Bezerra estava com um tamanco na mão, esperando ele na porta da emissora no Apicum para bater nele de tamanco. Entendeu? O seu Bezerra esperando o Jafé para bater de tamanco nele, porque ele tinha feito esse negócio. Então ele era interessante. Ele fazia uma crítica forte no dirigente. Se o dirigente aparecia lá no estúdio, ele dizia, olha, apesar de tudo aquilo que eu falei, o seu fulano de tal é um cara que também tem seus méritos, ele também tem as suas qualidades boas. Ele não é só aquilo que eu falei, não, ele também é um cara bom. Porque ele estava olhando o cara que estava entrando no estúdio para ir responder assim o que ele tinha feito. Então é um cara curioso, interessante, diferente. É uma figura folclórica. Jafé era um homem, digamos assim... Eu acho que folclórico é exatamente o termo que o define. O desenho dele era esse. Era uma figura fora do comum. Jairo Rodrigues, uma das pessoas mais bem-humoradas que eu conheci. Podia estar o maior estresse, o maior problema, ele não esquentava. Conheci Jairo Rodrigues na Rádio Ribamar, nos anos 66, 67. Depois, quando eu fui diretor da Rádio Gurupi, ele foi diretor do departamento de pessoal dos Diários Associados. E depois trabalhamos juntos na TV Educativa, né, durante muitos anos. E ele era um bom humor imenso. Ele foi chefe de reportagem na TV Educativa. Você vê o seguinte, chefe de reportagem lida com um calhamaço de problemas. Então ele era a pessoa talhada para aquilo, porque ele não esquentava, ele resolvia tudo com a maior diplomacia. Jairo Rodrigues, outro bom profissional, esse da Rádio Timbira, trabalhou comigo na TVE também. Jairo Rodrigues, meu irmãozinho. Esse foi desde o início mesmo, desde os meus 14, 15 anos, quando eu comecei a engatear, dar meus primeiros passos no rádio. O Jairo me botava apelidos, me chamava de menino perigoso. Quanta saudade eu tenho do Jairo. Foi talvez um dos colegas com quem eu convivi mais tempo, porque viajamos muito, ele narrando e eu comentando, ele narrando e eu reportando. Tivemos realmente uma vida estreita, uma convivência radiofônica estreita, não só na empresa, como fora dela, nas muitas festas em que ele, Rui Dourado, Murilo Costa Ferreira, Zé Santos, não esse Zé de agora, um Zé outro que fazia futebol amador, Mauro Campos, enfim, tivemos uma convivência bastante estreita, ele e todas essas pessoas que eu citei aqui. Grande narrador, grande companheiro, e que acho que não teve a calma suficiente para enfrentar os problemas de saúde que ele viveu. E entrou numa depressão que o tirou de nós. Mas acho eu que se não fosse essa depressão, não fosse essa falta de vontade de lutar pela vida, o Jairo ainda estaria entre nós, narrando futebol com aquele seu jeito alegre e fazendo o rádio que ele gostava e amava. Ele era um narrador impetuoso, ele fez jogos nacionais e internacionais, ele tinha um estilo próprio, ele gostava de também fazer formulações diferenciadas na sua narração, entendeu? E gostava de colocar à prova os seus repórteres, com perguntas às vezes embaraçosas. Era muito forte nas críticas que fazia, sustentava as críticas nos programas, nos bate-papos. Ele era muito forte nas colocações que fazia, defendia sempre as suas opiniões e tinha muita independência naquilo que fazia. E bom homem de esporte, trabalhava no Banco da América do Sul que ele trabalhava. Era muito meu amigo também. Era um amigo fora de série. Tudo para ele estava bom. Já era bom. Já tinha boa dicção. O Jairo era aquela pessoa maravilhosa e tal, como apresentador, como homem, como pessoa. Um grande sujeito. Jurandir Souza foi meu colega na Rádio Gurupi,
né, meu amigo, e trabalhamos juntos na Rádio Gurupi, depois na Rádio Educadora. Ele foi presidente do Sindicato de Radialistas. Também foi uma morte prematura. Dr. Jurandir Souza, advogado, que foi presidente do Sindicato dos Radialistas. O Jurandir, ele foi o homem que adquiriu o prédio do sindicato. O prédio é próprio, graças ao Jurandir, que fazia um rádio muito bom e que, dirigindo o sindicato, foi nota 10. Então o Jurandir realmente foi importantíssimo para o rádio, especialmente no que tange a valorização do rádio ou dos radialistas aqui no Maranhão.